Olá, graça e paz em nome do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos prosseguir o nosso estudo do livro de Atos. Estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, Atos 16, de 11 a 15. Vamos fazer a leitura. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Queridos, que coisa maravilhosa que nós vamos falar hoje, coisas tremendas. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, judeus, Paulo, um judeu, um rabino judeu, conversando com mulheres. Isso não era uma atitude judaica. Nós vemos o quanto Deus já havia trabalhado no coração de Paulo, porque os judeus não conversavam publicamente com mulheres, nem mesmo com as suas esposas. E aqui nós vamos ver então como o evangelista Lucas, e ele é o que mais dá ênfase à conversão das mulheres, mostrando a retirada das mulheres de uma condição absurda que o judaísmo as colocava, nem considerando elas muito como seres humanos, mostrando que Jesus estava trazendo elas no cristianismo, aonde no cristianismo, para o Senhor, não importa se é homem ou se é mulher, estão na mesma situação. Tanto homens como mulheres, Jesus morreu por todos eles, né? Não há essa distinção. Então há uma quebra muito grande de convenções e paradigmas, modelos absurdos, né? Que religiosamente eram vistos naquela época. Então nós estamos vendo aqui uma mudança tão radical, porque o evangelho chega na Europa, a Macedônia, Filipos, é a primeira cidade ali daquele distrito da Macedônia, já era a Europa, ou seja, a pregação do evangelho está chegando ali. Mulheres, a gente vê que quando entra na Europa o evangelho, a primeira conversão é de uma mulher temente a Deus, muito provavelmente viúva, porque a gente vê aqui que ela era a cabeça da família, ela era uma empresária bem-sucedida, né? E a gente vê aqui que Lucas, ele deixa muito claro, né, no versículo 14, que o Espírito Santo sempre tem que dirigir a obra, porque diz aqui, o Senhor lhe abriu o coração de Lídia, para atender às coisas que Paulo dizia. Aí nós vemos aqui que tanto Lídia como toda a sua casa é batizada, e ela convida Paulo e os membros, né, que estavam juntos a irem, ela põe a sua hospitalidade em prática e os convida para ir em casa, e ela fala: se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, ou seja, não era para julgá-la como uma mulher qualquer, mas uma mulher temente a Deus, irmã em Cristo, que agora abre a sua casa para os hospedar. E os constrange a isso, que a gente está vendo aqui a quebra
de muitas convenções e de muitas coisas que o judaísmo enfiou na cabeça das pessoas. E Deus, então, aqui não só temos que ver a expansão do Evangelho, mas também a atuação do Espírito Santo em expandir o Evangelho, mas também de trabalhar com os crentes. Isso é importante que a gente não perca no foco. Nós já nos convertemos, mas o Espírito Santo tem que fazer muita coisa em nós, quebrando conceitos errados nas nossas vidas. E isso que é exatamente o que nós chamamos de aperfeiçoamento dos santos. É assim que Deus vai nos tornando perfeitos, quebrando velhos conceitos, coisas erradas, convenções. Imagine só um judeu conversando com mulheres e se hospedando na casa de uma mulher. Por isso que os discípulos assustaram com Jesus conversando com a samaritana. Você está entendendo? Que coisa linda que é a Bíblia? Muito maravilhoso. Então esse foi o contexto, mas eu quero falar uma coisa para você neste momento aqui que nós vamos aprender. Porque diz aqui que eles, lá em Filipos, eles permaneceram alguns dias e no sábado, que é um dia tradicional, o sábado, para os judeus, eles saem da cidade, olha só, né, já quebrando os velhos conceitos, porque no sábado os judeus não podiam dar muitos passos. Eles andavam muito pouco. E diz aqui que no sábado, ou seja, olha só como o Senhor, o Espírito Santo já quebrou muita coisa. Eles saem da cidade e vão para junto de um rio, aonde pareceu ser um lugar de oração. E eles se assentam e ali eles falam para mulheres. Não haviam homens naquele lugar, só mulheres. Bom, muito bem. Aqui hoje eu quero destacar uma coisa muito legal para você. As margens dos rios. Talvez você já tenha lido aí na sua Bíblia muitas vezes sobre rios, margem de rios, mas nunca se tocou o que significam margens de rios e a importância que os rios e as margens dos rios têm na Bíblia. O que significa isso? As margens dos rios eram tradicionalmente utilizadas pelos judeus como lugares de oração e de adoração. Por quê? Porque o significado de rio na Bíblia, né, é um significado muito interessante. Eles tinham a concepção de que a água fluente, ou seja, a água não estagnada de rios e lagos, representavam a vida. Então a água representa vida, a água corrente que flui, né, representa vida. Isso para o judeu é muito claro, muito claro. Mar representa agitação e muitas vezes pecado. Por quê? O mar morto, pela grande concentração de sal, ali não havia vida. E mar representa agitação e, muitas vezes, a morte que o pecado traz. Então, olha só o contraste aqui da representatividade de mar e rio. O rio representa vida, né? E o mar representa agitação ou morte ou pecado, certo? Então, por isso que eles vão para a margem dos rios. Por quê? Porque era um lugar muito concorrido para oração, para adoração, aonde eles buscavam, né, direção, eles buscavam direção em oração, em adoração para a sua vida e para a vida eterna. Não sei se você sabe, mas muitas das sinagogas, elas eram construídas às margens dos rios, exatamente por isso. Exatamente por isso. E lembre-se que nas sinagogas, né, mulheres muitas vezes não podiam entrar. Então elas iam
para adorar a Deus, para as margens dos rios. As sinagogas eram construídas às margens dos rios por causa dessa simbologia, desse conceito que significa vida e vida eterna. E muito bem, agora que você entendeu o que significa rios, você pode começar a entender algumas outras coisas na Bíblia. Por isso que os rios eram escolhidos como locais de batismo. Os batismos eram feitos nos rios exatamente por isso. E é daí que vem o batismo por imersão, certo? Nas águas correntes dos rios, que representam a vida e a vida eterna. Quando a gente olha, por exemplo, o profeta Ezequiel na Babilônia, e ele fala muito de visões que ele teve junto ao rio Quebar, ali na Babilônia. Então nós vamos vendo aqui a importância tão grande dos rios. Por exemplo, em Ezequiel 47, versículos 8 e 9, olha só o que diz a palavra do Senhor. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas dos rios, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Você está vendo o que está dizendo aqui? A visão que o profeta Ezequiel teve junto ao rio Quebar era essa visão que Deus mostrava. A água dos rios, que significa vida, vida eterna, entrando por sobre o mar, que significa o pecado e a morte, e que esta vida, então, por sobre o pecado, vivificaria os mortos. Ah, que coisa linda! É por isso que Jesus diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Entendeu? Que coisa linda! Que quer dizer as águas dos rios. E aqui, só para a gente terminar, e Jeremias, quando diz em 17, 7 e 8, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para os rios, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque confia no Senhor, e as suas raízes, elas vão para os rios que significam vida eterna. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, que coisa tremenda que nós temos aqui nesse pequeno trecho da palavra do Senhor. Aqui nasce agora, na casa de Lídia, a igreja de Filipos, não é? Onde Paulo vai escrever posteriormente a sua carta aos Filipenses. Muito bacana, né? Coisas muito legais que nós aprendemos hoje. Eu espero que você tenha gostado e que esteja crescendo, né? E sendo aperfeiçoado a cada dia mais. Até amanhã, nos encontramos de novo. Que Deus te abençoe.